Ontem teve gente falando assim, não, o prêmio já paga meses de salário do Depay, só que tem que pagar outras contas também. Enfim, vitória justa, classificação justa. O resto é um certo exagero. Para mim, heróico ontem foi o Vasco. Fora de casa, com um homem a menos, desde o primeiro tempo, tomando 2-0, muito mais difícil o desafio para o Vasco conseguiu se classificar. Mais do que a classificação do Corinthians, que foi uma classificação arrancada a fórceps no final, com merecimento, muita luta, parabéns, mas acho que dos dois, o Vasco foi que foi o jogo até que eu prestei mais atenção, foi um jogo que eu vi um time se superar bem mais. O Vasco estava com um ombro, para quem não acompanhou, o Vasco tomou 2-0, teve o Ryan expulso tolamente, foi buscar um gol ainda no primeiro tempo, descontou para 2-1, suportou a pressão do Atlético no segundo tempo e bateu os pênaltis com perfeição, converteu todos e se classificou. Duas classificações arrancadas com muito heroísmo, mas a do Vasco para mim foi a mais impactante na noite de quarta-feira. É isso, né, Mauro? Mas foi o que eu falei, eu acho que um heroísmo não tira o outro, né? Porque o do Corinthians eu falei que uma para mim é mais heróica que a outra, não falei que não é. Falei que a do Vasco para mim é mais impactante do que a do Corinthians. Circunstâncias muito mais adversas. Ser fora de casa contra o Atlético, embora o Atlético esse ano seja um time mais ou menos, né? O Atlético tem uma das piores campanhas em casa no Campeonato Brasileiro. Uma das piores campanhas no Brasileiro. Já não é tão forte na arena, mas com um homem a menos desde o primeiro tempo, muito difícil, né? E o Vasco suportou. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, para falar da classificação do Vasco da Gama, hein? E aí eu até pensei se eu ia falar heróica para não cutucar o Flávio, mas eu vou falar. A classificação heróica do Vasco da Gama contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense em casa fez 2-0. Tinha a classificação nas mãos. O Vasco teve um jogador expulso. Com um jogador a menos, o Vasco achou o gol que levou o jogo para os pênaltis. Vale deixar claro, o jogador foi expulso no primeiro tempo. Foi quem, Mauro? Qual é o nome do garoto? Ryan. Ele foi expulso no primeiro tempo. No segundo tempo, o Atlético Paranaense teve um tempo inteiro para fazer mais um gol e achar a classificação, e buscar a classificação. E o Vasco foi gigante. O Vasco foi heróico, gigante da colina, como se diz, e conquista, né, Mauro? Para quem é do Rio de Janeiro, a gente sabe, há muito tempo o Vasco não vai para uma semifinal de uma competição de expressão. Então tem ainda mais peso isso para o Vasco da Gama, porque consegue uma classificação heróica e de novo vê o Vasco numa semifinal de uma competição aí com expressão nacional, né, Mauro? É bom lembrar que o Vasco ele vem de temporadas terríveis, né? Segunda divisão, ano passado escapou do rebaixamento na última rodada, começou o campeonato, voltou para a zona do rebaixamento. Agora o Vasco está 5 jogos invicto no Campeonato Brasileiro, é nono, está à frente do Atlético, inclusive, na tabela. Venceu o Atlético de virada 2 vezes, né, na mesma semana, pelo Brasileiro, depois pela Copa do Brasil, aí veio a data FIFA. E ontem teve muita dificuldade porque sofreu 2 gols, né? O jogo nem estava assim para tanto, de repente o Atlético conseguiu fazer um segundo primeiro, aí cresceu, fez o segundo gol com o Zapelli de cabeça, o primeiro gol foi do Coelho, e logo depois o Ryan foi expulso. Minutos depois, né, uns 10 minutos depois do segundo gol, o Vasco ficou com 10. Então precisava fazer um gol e estava com um jogador a menos. E aí acha esse gol aí num cruzamento do Piton, conexão Piton e Verratti é muito boa, e mais o cruzamento do Piton, Verratti de cabeça, um centroavante, um alto índice de aproveitamento. Verratti vai fazer em outubro agora, mês que vem, 36 anos. 36 anos. E aí continua metendo gol. E cabeceia muito bem, né? Ele cabeceia, nem foi com força, fraco, mas muito bem colocado. Diminui o placar e empata 3-3 no agregado, né, somando os placares dos 2 jogos, aí foi segurar o resultado. E o segundo tempo teve 17 finalizações do Atlético, 4 só no alvo, mas foi muita pressão e o Vasco suportou bem a pressão. Nos pênaltis, acertou todas as cobranças, batendo muito bem, com jogadores que vieram do banco, inclusive batendo, né, as penalidades, parte delas, e conseguiu uma classificação sensacional do Vasco, eliminando um rival, né, o Atlético tem uma certa rivalidade de tempos para cá com o Vasco, ainda mais com sequência de jogos, com confusão que houve lá em São Januário, inclusive absurdo, que é de segurança dentro do campo, o Atlético com toda a razão para reclamar, mas arrancou a vaga e agora vai esperar o adversário dele entre Atlético Mineiro e São Paulo, para quem sabe até voltar à final de Copa do Brasil. Mas o time está em nono, ele pode sonhar até com Libertadores pela Copa do Brasil e também pelo Campeonato Brasileiro.
com a distribuição de vagas que existe na Série A, o time que está em nona, faltando muitos jogos ainda, ele pode sonhar em ficar ali no grupo de 6, 7, 8, de repente, não sei quantos vão ter vaga, vai depender aí do desfecho da Sul-Americana e do próprio brasileiro, né? E da Copa do Brasil. Então, um ano bem animador para o vascaíno, apesar dos problemas fora de campo, né? O fim da SAF da 777, esse imbróglio aí com a diretoria, quem é que vai comprar a SAF, isso tudo é uma grande interrogação, mas o momento do time de futebol é bom, isso dá um alívio para o torcedor. E domingo, 6h30, tem Flamengo e Vasco, pelo Brasileiro. É isso, né? Tem um Flamengo e Vasco, com o Vasco motivado pela classificação. Vamos ver se o Flamengo vai estar motivado também pela classificação dele. O Flamengo decide hoje a vaga contra o Bahia no Maracanã. Agora, Bruno, como disse o Mauro, né? É impressionante o que faz o Verratti com 36 anos. Cara, é assim, é surreal o que faz o Verratti. O Verratti, eu não sei se eu vou exagerar, mas eu acho que ele é o jogador mais decisivo para um clube, no ano. Porque todo gol do Vasco sai dele. Todo gol do Vasco. O Verratti ou marca o gol, ou participa do gol. É um cara que joga muita bola aos 36 anos, que chama a responsabilidade. E, eu vou até arriscar aqui. Foi 2011, não foi, Mauro, aquele título da Copa do Brasil? Foi. O Vasco. Será que seria exagero meu dizer que o Verratti hoje é o principal jogador que passou pelo Vasco desde 2011? Talvez não. Acho que pode ser que o Vasco teve momentos terríveis, né? A gente tem que pensar um pouco, lembrar, mas é que desde 2011 não aconteceu muita coisa boa pro Vasco, né? E o Verratti é um cara que ajuda muito mesmo. O ano passado, a permanência na Série A passa muito por ele. Um jogador, o Ramon Dias falou isso outro dia numa entrevista do Corinthians, né, que ele foi questionado, ele falou que o Verratti, que no ano passado conseguimos com o Vasco que a gente tinha um artilheiro que fazia gol, que ganhava ponto pra gente. E ontem ele faz o gol logo depois da expulsão, né? Tava 2-0, o Ryan é expulso e poucos minutos depois o Verratti faz o gol. Se demora um pouco mais, 2-0 contra, que era um resultado que já classificava o Atlético. Com um jogador a menos, o Vasco teria muita dificuldade para reagir, mas faz o gol na sequência da expulsão. E aí tem a igualdade no confronto, 2-1, que o Vasco segurou durante todo o segundo tempo e conseguiu se classificar. Então o Verratti é um cara fundamental, sim, para o Vasco da Gama. E o goleiro também, o Léo Jardim, é muito bom, né? O goleiro Léo Jardim, ele, naquele time de 2011, o goleiro era o Praz, que foi muito bem no Vasco, depois foi pro Palmeiras. E o Léo Jardim é um goleiro que ajuda bastante o Vasco. É a terceira, o Vasco ele passou por 5 adversários na Copa do Brasil. 3 nos pênaltis. Ele passou nos pênaltis do Água Santa, no Fortaleza e agora do Atlético Paranaense. O seu goleiro muito decisivo. Ontem ele pegou a cobrança do Canóbio e durante o jogo também ajudou o Vasco com boas defesas. Então o Léo Jardim também é um cara que merece um destaque aí no time do Vasco. Cara, eu vou falar passando pro Mauro já, né, que pra mim teve musiquinha pro Felipe Coutinho, voltando, e eu vou dizer pra você, pra mim o Verratti pro Vasco já é mais que o Felipe Coutinho, tá? Já é, porque o Felipe Coutinho nunca conquistou um título pelo Vasco. Nunca conquistou um título pelo Vasco. Ou seja, os dois estão na mesma. E eu acho que esse Verratti, é claro que eu não digo que o Verratti é mais jogador que o Felipe Coutinho. Nunca vou falar isso, não sou idiota. Mas pro Vasco, o que esse Verratti vem fazendo no Vasco, comparado ao que o Felipe Coutinho já fez no Vasco, que foi quando o Felipe Coutinho era muito novo, porque agora ele voltou, jogou um jogo e se machucou. Eu acho que a musiquinha tinha que ser pro Verratti. Né, que a barreira vai virar baile, tinha que virar baile com o Verratti, porque quem transforma a barreira, né, como diz lá, a barreira do Vasco, em baile, nesse ano, no ano passado, é o Verratti. É quem faz o Vasco fazer gol, é quem faz gol, é quem sempre chama a responsabilidade. Então eu digo sem medo aqui de arriscar. Para mim, o Verratti já fez mais pelo Vasco do que o Felipe Coutinho. Pode ser que o Felipe Coutinho faça ainda nesse retorno alguma coisa, mas o que o Verratti faz aos 36 anos com a camisa do Vasco da Gama é inacreditável. Todos os gols são dele. As pessoas falam, o Vasco ganhou. Você nem precisa falar de quem foi o gol.
Gol do Verratti. Ah, o Vasco arrancou a classificação. Gol do Verratti. Ou seja, é um cara que merece todo o respeito da torcida vascaína e que vai levando o Vasco aí para essa semifinal de Copa do Brasil depois de tanto tempo. Bom, Mauro, seguimos no YouTube falando aí da situação do Verratti. Você acredita que ele seja o maior nome do Vasco desde 2011? Teria que lembrar aí todo mundo que passou pelo Vasco, né? Talvez seja o artilheiro mais eficiente, né, dos últimos anos. Ele já chegou veterano, né? Veio lá do Belgrano, da Argentina, de Córdoba, e rapidamente se adaptou. Mas de lá para cá muita coisa aconteceu no Vasco, sem lembrar todos os nomes que passaram, até é difícil. Sem dúvida é um dos mais importantes. Lembrando que o Vasco 2011, o presidente era o Roberto, né? O Vasco ali deu uma corintianada, né, digamos assim, né? Investiu mais do que podia, ganhou uma Copa do Brasil, brigou pelo título brasileiro, que ficou com o Corinthians, aí depois mergulhou em dívidas terríveis. Na temporada seguinte já estava com dificuldades, em 2013 então, não tinha jogadores para formar o elenco, muita gente rescindindo o contrato, indo embora, e aí voltou a ter rebaixamentos do plural, viveu anos difíceis, por conta justamente disso, né, de ter precipitado um pouco as coisas. Aquela Copa do Brasil custou muito caro para o Vasco, porque para ganhar aquele título montou um time, tinha o Diego Souza inclusive, né, time caro, que o Vasco não tinha como pagar naquele momento. Aí quando a bomba estourou, o Vasco ficou com problemas que até hoje o atormentam, né, virou SAF não por acaso. Agora está no momento de calmaria, né? Mas ainda tem muitas questões administrativas que têm que ser resolvidas, né? Que em algum momento vão ter que ser resolvidas. E o Verratti, acho que sim, é um dos principais jogadores, pelo menos na função dele, né? De goleador. E acho que não dá para comparar com o Felipe Coutinho, que o Felipe foi vendido muito novo. Ele mal jogou no profissional do Vasco, logo depois foi embora, vendido muito jovem, para a Inter de Milão, aí perambulou por outros clubes lá pela Europa, e agora voltou e já se machucou. Então, praticamente não jogou, né? Mas então, Mauro, até por isso que eu falo, eu acho que sim, tem muita festa com relação ao Coutinho, mas é que eu acho, como aconteceu isso, ele sai muito novo. Quando volta, já se machuca. Aí até por isso que eu digo, eu acho que pro Vasco, o Verratti já entregou mais que o Coutinho, entendeu? Por isso que eu falo, não é que eu diga que ele é melhor, não, é porque ele tem mais sequência, ele joga mais e ele faz gol o tempo todo. Mas sem dúvida, a contratação do Coutinho, ela foi muito festejada por uma visão, uma coisa meio romântica da torcida, né? No imaginário, um jogador que fez sucesso lá fora, que volta para o Vasco, onde ele jogou muito pouco porque foi negociado muito jovem. Mas nos últimos tempos o Coutinho não tem conseguido jogar com regularidade. Nem sabemos como é que vai ser no Vasco quando ele se recuperar dessa lesão. Se ele vai jogar regularmente, vai ficar sempre se machucando, sai do time, volta para o time. Como é que vai ser? Eu acho até que é possível que ele só consiga ter uma sequência legal no ano que vem. Né? Talvez só no ano que vem. Vamos ver. Quando ele voltar, se ele vai pegando esse rabicho de temporada, ou se no ano que vem, com o início de temporada, a preparação melhor, ele consegue, de repente, ser mais assíduo. Mas hoje o Vasco nem pode contar muito com ele, né? Essa que é a realidade. E mesmo assim o time conseguiu avançar, né? Conseguiu chegar aí à semifinal da Copa do Brasil.